consegue sim pagar um valor adequado e esse pai tem consciência disso, mas foge. O que mais tem são truques que eles tentam usar para deixar com que essa pensão fique bem baixa. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast O que Fazer, explicando o direito de família de forma clara, com foco na solução do seu problema. Mais uma vez aqui comigo, doutora Camila Marques. Para você, amor. Olha aí, o bom de fazer um podcast com a esposa é ter esse momento aqui para... de descontração, né? Não precisa ser tão sério. Verdade. Obrigado por isso, porque o nervosismo, ele existe. Mas com você aqui ficou mais leve. Também ganhei declaração. Vamos hoje falando novamente sobre pensão alimentícia. Vamos abordar hoje os truques, pelo menos os principais truques utilizados pelos pais para não pagarem pensão alimentícia, aqueles que correm da pensão alimentícia, as técnicas que eles utilizam. Nós vamos falar sobre isso hoje e também aquilo que vocês estão esperando. Nós vamos te mostrar o que fazer para contornar uma situação como essa se você se deparar com ela algum dia. Existe truque? Se existe. Parece um joguinho de gato e rato. A mãe ali tentando mostrar, as necessidades do filho, ali os gastos de todo mês e tentando mostrar que o pai consegue sim pagar um valor adequado e esse pai tem consciência disso, mas foge. O que mais tem são truques que eles tentam usar para deixar com que essa pensão fique bem baixa. O mais interessante é que o processo em direito de família, processo de pensão alimentícia, diferente de outros processos, é porque as partes envolvidas se conhecem, viveram ali juntos. Sim. Então sabe de muita coisa um do outro. E você tentar mostrar para o juiz aquilo que você sabe é um pouco dificultoso. Tem um pouco de dificuldade nisso aí, mas é possível. É possível, sim. É claro que nós sabemos que nem todas as mães tiveram esse relacionamento longo com os pais dos seus filhos, né? Mas quando isso acontece, realmente ela entende muito ali da situação e em conjunto, né, com a equipe técnica que ela vai contratar ali para aquele processo, ela vai conseguir sim desmascarar, né, a verdade, vai conseguir contornar os truques que ele tenta colocar. Eu aqui, assim, de cabeça me lembro de pelo menos 3, que são os 3 que eu mais ouço, né? Ou ele fala que ganha muito pouco, né, mente quanto ganha, ou ele fica sempre mudando ali de endereço, ou ainda, ele fala para ela que vai pedir a guarda na justiça, ou seja, vou tomar o filho. Só que tem muitos que são só blefes e que na prática não vai acontecer. Mas é necessário tomar muito cuidado. Vamos falar o que deve ser feito em um desses que você me falou, né? A questão da mudança de endereço, essa mudança rotineira de endereço. É um jogo de gato e rato mesmo. A mãe aponta o endereço, o pai muda o endereço. Sim. O oficial de justiça chega para intimar, ele não está lá porque mudou para um outro endereço. Sim. Novamente, muda de endereço e fica ali um processo na justiça, anos tentando localizar ele para entregar a citação. Sim. Eu tenho 2 coisas para falar para essas mães que estão numa situação como essa. A primeira delas é o seguinte: se ele sempre vai mudar de endereço para que o oficial de justiça não consiga encontrá-lo, para que esse processo siga, ela pode pedir que o oficial de justiça entre em contato por meio do WhatsApp. Então, não vai fazer diferença se ele vai viver mudando de endereço, né? Hoje os processos são eletrônicos e a maioria das audiências acontece de maneira virtual. Então, se ela estiver em um estado e ele em outro, isso não vai impedir a continuidade, né, dessa regularização. Então, se ele tem essa característica, usa esse truque baixo de sempre mudar de endereço para que a justiça não o encontre,
ela pode pedir que a comunicação seja por WhatsApp. Então, ela consegue contornar isso. Então, o oficial de justiça, ao invés de ir ao endereço dele, que ela apontou lá, ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp dele. No WhatsApp. E aí, se aparece ali que ele leu, né? Se aparece o ok dele naquela situação, não vai mais importar. Ciente do processo e a partir daquele momento o jogo começou realmente. Começou realmente, ele passa a dever a pensão. E assim, só fazendo um adendo, né? Colocando aqui um parêntese. Mas qual a necessidade disso? É porque faz parte do procedimento. Então, a mãe entra ali com aquele processo, né? Para conseguir regularizar a pensão do filho, em busca ali de uma pensão realmente de verdade. E a primeira coisa para que essa pensão tenha validade é levar o processo para a justiça, receber ali a assinatura do juiz, realmente obrigando aquele pai a pagar uma quantia X. Só que o pai só vai começar a dever a partir do momento que ele tiver ciência do que está acontecendo dentro do processo. Por isso que o oficial de justiça precisa encontrá-lo, né? E é por isso que fica ali por anos e anos, às vezes, ele se escondendo, mudando de endereço para fugir daquela responsabilidade. Mas, quando se tem o número do WhatsApp, entenda, mesmo se você for bloqueada, ele não vai ter bloqueado o oficial de justiça, porque ele sequer sabe o número dele. É um número novo, é um contato novo ali. Sim, e aí ele vai conseguir entrar em contato ali, né, pelo aplicativo de mensagens, e é válido. A partir do momento que ele recebe, que ele sabe que o processo existe, a obrigação da pensão começa a valer. O WhatsApp ajudando num processo de pensão alimentícia. Um aliado e tanto. E tanto. Porque assim é possível localizar o pai e ele deve se apresentar ali na justiça, se ele quiser, porque também ele não é obrigado. Sim. E sabe que interessante que me veio aqui na cabeça agora? É um caso que foi bem, bem legal. Legal no sentido de interessante, né? Porque na hora que aquilo ali tá acontecendo, não tem nada de interessante nisso. Mas o pai não mudava de endereço. O pai se escondia. O que era muito pior. Só que, justamente por essa questão do WhatsApp, é que foi fácil de localizá-lo. E ainda mais que, fazendo uma busca no portal da transparência, por exemplo, nós conseguimos encontrar um dado dele de que ele trabalha em determinado local, né, no serviço público. E aí o oficial de justiça foi atrás dele no trabalho dele. Então percebe como é meio investigativo, né? Então nem sempre o endereço precisa ser o endereço da residência. Se você tiver o endereço do local de trabalho, se você souber, né, o WhatsApp, você consegue contornar muito essa situação. E a justiça acaba encontrando ele e aí o processo flui. Exatamente, o processo flui. Primeiro truque revelado aqui, né? Vamos ao segundo. Alegar que ganha menos do que realmente ganha. O que fazer nessa situação? A provar que ele está mentindo descaradamente, né? Esse é o meio. Se ele fala que ganha pouco, mas vive uma vida muito boa, como ele consegue? Que mágica ele faz para conseguir realmente manter um padrão de vida alto, ganhando tão pouco quanto ele afirma dentro do processo? Então, o que fazer? Nesse momento, a rede social vai ser sua principal aliada. Ou até mesmo pessoas que você conhece que tragam essa informação para você, né? Em caso de bloqueio. Porque muitas vezes é isso que acontece, né? O relacionamento acaba e ele bloqueia ela nas redes sociais e vice-versa. Mas se ele fala que ganha pouco, mas na verdade ganha muito, se você não consegue provar isso dentro de um documento, né, como uma folha de pagamento, por exemplo, então no caso dos autônomos, eles não têm essa folha de pagamento, trabalham por conta própria, mas tem carro do ano, tem moto na garagem, fazem viagem todo ano. Então, isso se chama exteriorização de riqueza. Ou seja, a teoria da aparência que nós tanto falamos, né? Então, vai mostrar a riqueza que ele realmente tem. Não o que ele aponta em documentos ou o que não tem comprovação documental. Então, você vai mostrar justamente os lugares que ele frequenta. Como? Por meio de prints, por meio de gravações de tela, né? Fotografias, vídeos. Às vezes, tem uma pessoa que está no mesmo local que ele,
né? Uma pessoa que conhece você, faz um vídeo ali de onde ele está frequentando, o que tem na mesa dele. Isso acontece muito aos finais de semana, naqueles shows ou em baladas, né? Em que o cara está ali no seu momento de lazer, mas em cima da mesa tem ali bebidas caras, né? Dá para mostrar o que ele está consumindo e quanto custa. Às vezes, o valor do ingresso daquele evento em que ele está, né? Você entra no site, consegue tirar um print do valor que está sendo cobrado para entrar naquela determinada festa. Tudo isso serve de provas, né, para mostrar para o juiz que, por mais que ele fale que ganha pouco, que ele é autônomo, que está passando por uma situação difícil, mas se você mostra o que o juiz não vê, você acaba conseguindo que seu filho receba, sim, uma pensão de verdade. Agora, uma situação em que ele não tem ali uma rede social, mas eu sei que ele tem um cartão de crédito. A justiça consegue desvendar aí alguma coisa? Com certeza consegue, porque dá para pedir uma quebra do sigilo bancário dele, então você consegue ver ali toda a movimentação que teve na conta, né, o que recebeu, com o que gastou. Você consegue pedir a quebra também do sigilo do extrato do cartão de crédito, então qual valor vem essa fatura, com o que foi gasto. Tudo isso serve como meio de provas. Mas veja bem, é muito receoso entrar em um processo contando apenas com isso. Porque a quebra de um sigilo bancário, a quebra do sigilo de um cartão de crédito, não é tão simples quanto parece. Não é somente pediu e o juiz vai conceder. Não é assim. Porque é a intimidade da pessoa. Então, o juiz vai acabar relutando. O que você precisa deixar? Uma dúvida ali no processo. Então, a partir do momento que você consegue mostrar indícios desses gastos, aí sim, é bem adequado fazer o pedido da quebra, né, do extrato do cartão de crédito para ver onde aí que esse partidão tá gastando dinheiro que não pode pagar a pensão do filho, né? Além de outras maneiras também, que nós poderíamos falar aqui, que são muitas, mas então ele falou que não tem renda, não tem condição. Mas então, pelos exemplos que foram dados aqui... A teoria da aparência ajuda muito. Possível. Com certeza. Outro truque, esse aqui é rotineiro. Ele pede a guarda do filho. Ele pede a guarda compartilhada ou a guarda unilateral para não precisar pagar pensão alimentícia. Sabe que muito disso é blefe, né? Então, quando o pai chega nesse ponto de falar, eu vou pedir a guarda ou vou tomar o menino de você, dificilmente é um pai que realmente está preocupado com a criança. Ele acha que fazendo isso, não vai mais pagar pensão ou vai pagar pouco. Só que, na verdade, não é assim que as coisas acontecem, né? Eu acho que é interessante esclarecer primeiro o que é guarda, né? Que a guarda não é a divisão de tempo da criança. Significa quem vai ficar responsável por tomar as decisões que envolvem a vida do filho. Isso é guarda, né? Tem muita gente que acha que 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Exato. Não é isso. Não é isso. Isso é regime de convivência, que é outro assunto. Então, ele acha que vou pedir a guarda compartilhada, então vou pagar menos. Não vai. Só significa que ele vai ter mais trabalho. Porque ele também vai ser responsável por tomar as atitudes e as decisões que envolvem a vida do filho. Então, ele vai ter que participar mais. Mas a criança vai continuar tendo um lar de referência, ou seja, onde ele vai morar. O pai continua tendo o seu direito de buscar o filho, conviver com o filho, e a pensão continua igualmente. Então, quando ele fala que vai pedir a guarda compartilhada, é a primeira coisa que eu falo para a mãe, que normalmente entra em desespero, que ela acha que o filho vai ficar 15 dias na casa de cada um. E não vai? Não vai, é dizer para ela o seguinte, olha, pode ser que o juiz realmente acate o pedido dele, porque a guarda compartilhada hoje é uma regra. Mas a gente precisa analisar isso com um pouco de frieza, para que não tenha aquele sentimento ruim, né, de que, eu vou perder o meu filho. Não, a guarda compartilhada não é nada disso. Ele vai ser obrigado a pagar a pensão normalmente, e aquele pai que é responsável,
e tem a guarda compartilhada, vai ficar responsável por tomar ali as decisões do filho, quando ele já faz isso, ela não tem o que temer, porque ele já faz aquilo muito bem. Agora, quando o pai não cuida do filho, não se preocupa com o filho, não toma nenhuma decisão sobre a vida do filho e pede a guarda compartilhada só como meio de ataque a ela, aí é que ela pode ficar despreocupada mesmo. Porque se ele não foi pai de verdade até aquele momento, por qual motivo um documento escrito que ele tem a guarda compartilhada, ele vai passar a ter? Ele não vai. Então, quem é pai desde sempre. E quem é partidão vai continuar sendo, independente do papel. Então, ele pode até conseguir, né? Falar, eu quero, faço questão, e o juiz conceder, porque é a regra. Mas ele vai continuar sem participar da vida do filho. Além do que a guarda unilateral, aquela que fica somente para ele, é extremamente difícil em uma situação como essa. Com certeza. E assim, tem que observar qual que é o melhor para a criança. O interesse da criança. Isso vai ser levado em conta. Então, muitas vezes ele acha que a partir do momento que ele fala, vou tomar o filho de você, né? Eu vou trazer a criança para morar comigo, dá a entender que é um estralar de dedos. Mas não é tão simples quanto parece. Então, ele vai precisar comprovar para o juiz, não é só falar, ele precisa provar que ele consegue cuidar da criança muito bem, educar muito bem, oferecer um ambiente tanto seguro fisicamente quanto emocionalmente. Vai precisar mostrar para o juiz que a mãe não tem nada disso e ainda vai precisar provar que é o melhor para a criança. Porque o juiz vai olhar isso, o promotor de justiça vai olhar isso, os advogados devem olhar isso. Então, o que é melhor para o filho? Então, não é só ele falar que quer, não é só ele falar que vai. Não, tem uma série de procedimentos, né, e de requisitos que ele precisa preencher para isso. E até mesmo os estudos, né, que são feitos dentro do processo de guarda, em que a justiça ali tem um acesso mais detalhado da vida daquelas pessoas ali envolvidas, né? A justiça manda ali uma psicóloga, um assistente social para analisar o cenário em que essa criança em questão está inserida. Com certeza. Então, ele vai precisar passar pela análise de uma série de profissionais, né? É multidisciplinar. Ele precisa conseguir mostrar em todos os pontos que ele é capaz e que a mãe não é, e que estando com ele o filho vai ficar melhor. E aqui, mais uma vez, não é sobre dinheiro. Tem pai que tem uma condição financeira muito boa e acha que só porque é rico vai conseguir tomar a criança da mãe. Só que para a criança não é o melhor, porque não é só quem pode pagar. Tem ali o dever de cuidado. Tem ali o dever de sustento, né? Tem a questão emocional. É um apanhado de coisas que precisam ser analisadas e que o dinheiro não é o primeiro delas. Olha o quão injusto seria se fosse questão financeira realmente. Então, se a mãe fosse pobre, o pai rico, em um outro contexto, poderia colocar para a criança morar com o pai porque ele é rico. Sim. Mas a justiça não analisa a questão financeira. Analisa ali o melhor interesse das partes envolvidas e principalmente o melhor interesse da criança. Nossa, e parece arcaico, mas se você vê como na prática isso acontece, sabe? De pai que acha que manda na cidade. Cidade interior, principalmente, tem muito essa característica, né? O pai acredita que ele tem influência sobre as autoridades e que se ele entrar em um processo desse, ele vai conseguir arrancar a criança dos braços da mãe. Por que eu falo arrancar nessa forma tão dramática? É porque, de fato, o pai que quer fazer isso, ele não está olhando para o que é melhor para o filho. Ele está olhando para o que é melhor para o ego dele. E essa questão do ego tem que ser deixado de lado nos processos, né? Então, ao pagar a pensão, o ego tem que estar de fora, porque ele vai observar que aquilo ali é o que o filho dele precisa, é o filho dele que está ali, não é qualquer pessoa.
é um dependente dele. A criança não tem como se sustentar sozinha, a obrigação é dele de fazer isso. Então, o ego, ele atrapalha muito os relacionamentos e isso não pode acontecer. Nessa situação é melhor pagar a pensão alimentícia mesmo, porque é muito trabalhoso. Essa questão dos truques aí, eu acho que pode deixar de lado, né? Porque se essa mãe estiver bem orientada, ela vai conseguir contornar de um por um, né? Ele vai terminar cansado e não vai conseguir pagar um valor baixo, porque essa mãe bem orientada, ela vai saber o que fazer. A mãe que conhece o direito dos seus filhos jamais será passada para trás. Jamais. Vamos fazer um bate-pronto aqui, nós dois? Nossa, bate-pronto? Vou te mandar um problema e você me passa uma solução simples, não precisa explicar, não precisa justificar muito bem, mas me dê uma resposta simples. Opa! Vamos lá? Preparada? Vamos! Não sei o endereço dele. Citação pelo WhatsApp. Não sei quanto ele ganha. Opa, tem meios dentro do processo para descobrir isso. E esses meios foram falados aqui. Foi. Só paga atrasado. Desconto em folha de pagamento. Ganha bem e paga pouco. Opa, processo nele. Manda pra justiça. Manda pra justiça. Salário mínimo ou salário dele? Salário dele, com férias e 13º, por favor. Gostei. Bem objetiva a resposta. Existe uma explicação para cada um desses pontos aqui. Nós não vamos entrar em detalhes nesse programa, mas vai ter um programa aí para cada situação. E quem se inscreve tem a oportunidade de deixar um comentário, né? Então pode deixar a dúvida lá também. Do que fazer. Do que fazer. Muito bem, chegamos, a hora passou. Voando. Sempre. Chegamos aqui ao final. Te agradeço pela presença novamente. Obrigado pelo seu conhecimento. Que é isso, à disposição sempre. E principalmente por compartilhar essas informações que vão chegar certamente a cada mulher ali que está nos acompanhando nesse momento. Eu posso dar uma dica final? Fique à vontade. Não, então tá. Olha, tem um pulo do gato que é muito interessante nesses processos em que o pai muda de endereço sempre. Você pode indicar qualquer endereço. E ao indicar o endereço em que ele não será encontrado, é possível fazer o pedido para que essa busca de endereço seja realizada dentro do processo. Dá para pedir ofício para o iFood, para o Uber. É possível fazer essas buscas dentro do processo para tentar encontrar esse endereço, que quando não é possível, né, fazer essa citação pelo WhatsApp. Então, é um pulo do gato. Ficou aqui uma dica final, bônus, para quem nos acompanhou até agora e que é extremamente válida. Então, se você não souber, você pode indicar um endereço que seja aproximado de onde você acredita que ele esteja. E, ao ter negado esse endereço, dá para pedir dentro dos sistemas da justiça para que seja feito um rastreamento para tentar encontrar o endereço certo. Você recebeu aí uma informação extra de um advogado especialista em direito de família. Essa informação é muito, muito útil e vai sim dar um desfecho mais célere, mais rápido no seu processo de pensão. Não fica sem solução. Não né? fica sem Tá aí solução. Mais um, o que fazer, né? Dica boa é dica compartilhada. E obrigado por compartilhar. Chegamos ao final de mais um podcast, O Que Fazer. Obrigado por ter assistido esse podcast até aqui. Deixe a sua curtida, ativa aí o sininho para ser notificada a cada novo vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Deixe o seu comentário, pode deixar a sua dúvida e te esperamos no próximo O Que Fazer. Até mais, beijo!